Boa tarde, pessoal. Eu aqui mais uma vez fazendo esta live para poder abordar um outro tema muito importante. Hoje, dia 26 de dezembro, faltando apenas 6 dias para que os novos gestores assumam seus novos mandatos, né? Quem foi eleito agora, principalmente aqueles que foram eleitos agora. Então, vim tratar agora de mais uns temas que é muito importante. Achei muito importante esclarecer algumas situações, porque tem situações que o município fez transição, mas aquela transição meio capenga, na verdade, não teve condição de avaliar toda a situação administrativa do município, para ver como é que estão os contratos, né? Tem muitos serviços essenciais e contínuos que não podem ser paralisados. Por conta disso, é necessário, eu achei interessante abordar alguns temas, como a Lei 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que na verdade essa lei ela já veio para poder fazer com que o gestor, a administração pública fizesse um melhor planejamento. De sorte que ela limita os gastos, principalmente com o pessoal, em 54%. Não pode ser gasto mais do que 54% com a folha de pagamento e mais 6% do duodécimo da Câmara. Então, na verdade, o município não pode gastar mais do que 60% de tudo que arrecada das despesas correntes, das receitas correntes que ele recebe da União, estados, entendeu? Dos impostos municipais, todas essas receitas. Então, vamos dar um exemplo. Se ele gasta 10 milhões, se ele tem uma receita de 10 milhões de reais, ele não pode gastar mais do que 60% com a Câmara e com o gasto com o pessoal, que é 6% da Câmara e 54% com o município. Porém, a gente vê situações que tem município que trabalha aí gastando 70% do que arrecada, até mais às vezes. Então, o que fica para poder você fazer uma gestão? Esses municípios que ultrapassam esse limite sempre estão em dificuldade, por conta de que quando o legislador fez, entendeu? Foi feito um estudo e mostrou-se que no mínimo, no máximo que pode ser gasto é isso, senão não tem como ficar dinheiro para poder fazer as outras despesas correntes que você tem com a saúde, com transporte, com coleta de lixo, com compra de medicamentos, com combustível. Então, se você gasta 75% da sua receita com o pessoal e com a Câmara de Vereadores, aí vai restar o que para você? Vai restar menos de 1/3 para você fazer toda a gestão do município, poder andar. De sorte que muitos gestores não cumprem essa meta e passam dificuldade, atrasa a folha de pagamento, como a gente vê municípios que terminam às vezes a gestão com 2, 3 pagamentos atrasados, não é? E aí o novo gestor que assume já enfrenta um problema, que ele já vai ter que assumir aquela responsabilidade daquele gasto que não foi feito por ele, mas ele é obrigado, porque na verdade o gasto é do município e não do prefeito. Então, um esclarecimento que eu devo fazer é exatamente nesse sentido. Para os novos gestores, o que é que eu recomendo, que eu oriento? No sentido de que trabalhe em cima da folha de pagamento. E outra, tem situação que você pode, inclusive, não extinguir secretaria, mas você pode simplesmente, você tem 10 secretarias, você pode trabalhar com 5 ou 6 secretarias. E as outras secretarias você deixa ela em stand-by. Você pode colocar um secretário para assumir 2 secretarias e ela não vai ser prejudicada de forma alguma, porque dessa forma você vai estar economizando salário de secretário, salário de assessor, vai estar economizando com as instalações daquela secretaria. Quer queira ou não, quando você instala uma nova secretaria, você está gastando com ela. Então, se você está com o município com uma folha de pagamento gastando 70% do que arrecada, você não tem outro caminho. Você só pode solucionar se você aumentar a receita, digamos, como eu dei um exemplo, se for 10 milhões, você aumentar a receita para 13, aí você vai ficar dentro do patamar dos 60%. Mas se não, você não tem outra saída a não ser enxugar a folha. Você tem que ser no início da sua gestão, você tem que ser austero, tem que ter austeridade para poder saber conduzir. Eu sei que é difícil por conta de que existem muitos pedidos, muitas promessas, mas o que é que o gestor deve fazer? Primeiro ele tem um quadro efetivo pessoal, depois do quadro efetivo pessoal ele tem as contratações de cargos comissionados e dos contratos temporários. Ele veja estritamente o que é necessário para a máquina funcionar, para que os serviços não sejam prejudicados. Se ele fizer esse dever de casa aí, ele está mais tranquilo,
Sua gestão vai estar com a possibilidade de ter sucesso já no primeiro ano. Mas se ele não fizer isso no primeiro ano, ele já passa a enfrentar dificuldade no primeiro ano de gestão. E normalmente termina com dificuldade. A não ser que tenha um milagre que você aumente sua receita. Se você não aumentar sua receita, você não tem outra saída a não ser cortar os gastos. Mas eu vejo que tem município que às vezes tem 9, 10 secretarias, cria mais 5 secretarias. Ora, se você já está com o seu gasto excessivo, ultrapassando em 16%, você é para gastar 50%, você está gastando 70%, como é que você vai criar novas secretarias? Isso, para mim, é um erro. O gestor que fizer desta maneira, para atender anseio de promessa de campanha, ele está cometendo um erro já de início. Então fica difícil fazer uma nova gestão, acertar, se você não fizer o dever de casa e já começar a cortar na carne. Evidentemente que os serviços têm que ser ofertados à população, como os serviços essenciais e contínuos, saúde, educação, não pode ser paralisado. Obra, você até, a depender da obra, você pode paralisar. Tem outras obras que não. Então, eu recomendo que se atentem nesse início de gestão. Fazer a gestão da folha em primeiro lugar. Se você fizer a gestão da folha num primeiro momento, pode ter certeza de que você terá sucesso na sua gestão. Então é uma recomendação. Inclusive teve um município que eu trabalhei, tinha 9 secretarias quando eu cheguei. Falei com o gestor e disse: olha, prefeito, você pode aqui trabalhar só com 5 secretarias. E aí nós pegamos aquelas outras 4 secretarias e colocamos um secretário de obra, assinava pela Secretaria da Agricultura interinamente. Isso pode ser feito tranquilamente. Dessa forma você vai estar economizando, você vai estar fazendo caixa nos primeiros meses de governo, para que você coloque a situação em ordem e depois aí você consegue fazer um planejamento. Porque o grande problema no primeiro ano de gestão, como eu disse no vídeo anterior, é de que você pega um orçamento que não foi seu, principalmente os prefeitos que foram eleitos agora. Ele vai trabalhar com o orçamento de uma outra gestão. Não era o dele. A partir de 2026 é que ele vai montar o orçamento dele em 2025. Aí tudo bem, você consegue planejar melhor. Mas da forma como quando você inicia seu mandato agora, você vai trabalhar com um orçamento que não foi seu. Aí você tem essa dificuldade. Aí você tem uma outra segunda dificuldade. É que você não fez a transição, mas na transição foi aquela transição capenga. Não abriram todos os dados, não deram a condição de você pegar e fazer licitação, renovar os contratos, prorrogar os contratos que poderiam ser prorrogados. Aí você enfrenta esta outra dificuldade também. Portanto, eu recomendo exatamente isso. Nesse primeiro momento, se atente à folha de pagamento, que é o carro-chefe. Depois, evidentemente, você tem que se cercar de pessoas qualificadas na área de contratação. É importante a área de licitações, é um dos setores mais importantes da administração, chama-se o setor de licitações, porque todas as compras e serviços na administração pública passam por este órgão, que normalmente está ligado à Secretaria de Administração e Finanças, ou entra no planejamento, mas normalmente está ligado à Secretaria de Administração e Finanças, a licitação, que engloba tanto as compras como os serviços, a contratação de obras de engenharias e serviços. Então é muito importante. Outra pessoa, outro cargo chefe importante que você tem que botar estritamente, tem que ser técnico, é o controle interno. O controle interno vai como se fosse fazer um filtro de tudo que chega. Não, olha, isso aqui não está correto. O procedimento é esse aqui, vamos seguir os procedimentos. Você tem um fluxograma que você tem que seguir. E o controle interno, a função essencial, ele está ali para ajudar o prefeito a errar o menos possível. Então, a licitação, o controle interno, evidentemente que também temos outras secretarias. A gente não pode deixar de falar da Secretaria de Educação, de Saúde, da Secretaria de Ação Social, que também tem recursos próprios. Então, essas são ordenadoras de despesa, também importante. Tem outra secretaria que é menos visada, mas essas daí, como são ordenadores de despesa, também são secretarias que você deve também ter o cuidado de botar pessoas altamente qualificadas, porque lá você recebe vários programas, e tem programas lá que, se você não tiver uma pessoa qualificada para poder alimentar o sistema, esse dinheiro, esse repasse da União deixa de vir por conta, às vezes, de não estar sendo alimentado como manda
cada programa tem seus critérios. E para isso precisa ser feita a alimentação, precisa ser feita a prestação de conta em tempo hábil, senão o município fica prejudicado e tem situações que o dinheiro chega e termina voltando. E aí, como a gente sabe, os municípios, em sua maioria, são municípios pequenos que dependem de recurso de transferência da União. Não tem receita própria. E você perder um recurso por falta de gerenciamento de pessoas qualificadas, então recomendo que o gestor esteja preocupado também em investir no seu pessoal. Pagar cursos de qualificação para as pessoas cada vez mais se qualificarem. Você procura aproveitar o que você tem no seu município, se não tiver, às vezes você é obrigado a, às vezes, até importar mão de obra para poder fazer com que o município ande e não tenha prejuízo de ordem financeira que consequentemente termina afetando os bens a serviço da população. Este é um vídeo, eu vou fazer um segundo vídeo para que não fique muito alongado. Num primeiro momento, minha orientação é nesse sentido com relação a esse início de gestão. Obrigado.